Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai estudar o Comitê de Política Monetária, Copom. Vamos entender então o que é esse órgão, o que ele faz, por que ele é importante aqui para o nosso país e, claro, visando aí responder as questões da nossa querida Mima. Bom, vamos lá então. Copom. O Copom ele foi criado em 96, vinculado ao Banco Central com o objetivo de estabelecer as diretrizes da política monetária e de definir a taxa de juros. Eu não vou entrar muito no mérito do que são as políticas monetárias, né? É aquela ideia de controlar a moeda que existe na economia. Por que eu não vou entrar muito no mérito? Porque na CPA 10 vocês não precisam saber o que é a política monetária. Basta saber, então, que é esse controle de moeda que o governo faz. Quando ele quer colocar a moeda na economia, ele quer objetivar o crescimento. Quando ele tira a moeda, ele quer estabilizar os preços. Bom, o Copom, isso é importante saber, ele vai definir a taxa de juros. E a gente vai ver como é que ele vai fazer isso. Mas antes, vale dizer que o nosso comitê ele foi inspirado em um exemplo adotado nos Estados Unidos, o Federal Open Market Committee, o FOMC, e por outro órgão relacionado ao banco alemão, o Central Bank Council. Ou seja, o nosso comitê aqui de política monetária, ele é inspirado nesses modelos aqui, que já existiam em outros países. Além do Brasil, outras autoridades monetárias no mundo também adotaram prática semelhante, pois a criação desses órgãos facilitou o processo decisório, a transparência e a comunicação. Processo decisório do quê? Transparência do quê? E comunicação do quê? Dessa definição da taxa de juros. A taxa de juros ela é um importante indicador para o país. Os investidores eles olham a taxa de juros para saber o que eles vão fazer com o dinheiro deles. Se eles vão investir, se eles vão segurar o dinheiro, se eles vão colocar em projetos. Então, a população como um todo, principalmente os investidores, as empresas, olham a taxa de juros para saber como é que vai ser o futuro. E quando a gente tem um órgão especializado em definir a taxa e publicar isso para o mercado, a gente tem um processo de decisório que é mais transparente e também mais comunicativo com a população. Por isso que o Copom ele foi criado. Essa foi a ideia. Bom, como é que é a composição do Copom? E quando eu digo a composição, a gente está falando dos membros. Quem são os membros, então? Como dito, o Copom ele é vinculado ao Banco Central. E por essa razão ele é formado pelo presidente e diretores do Banco Central. Esses são os membros que formam o Copom. Além de outros agentes de departamentos ligados direta ou indiretamente à nossa economia. Então, além dos membros do Copom, a gente também tem esses outros agentes de departamentos. Esses departamentos são os seguintes, e aí tem a lista aí dos departamentos que também atuam junto com o Copom. Renan, preciso saber quais são esses departamentos? Não, galera, não precisa saber. Basta apenas saber que, além do Copom, existem departamentos que atuam junto. Quais são os objetivos do Comitê de Política Monetária? São 3. Implementar a política monetária, divulgar a meta da taxa Selic e seu eventual viés e analisar o relatório de inflação. Na verdade, aqui também a gente diz que é divulgar, né? Pode ser analisar ou divulgar, mas eu acho que fica mais claro quando a gente fala divulgar. Definição da meta Selic. Essa daqui é a mais importante. A gente viu que o Copom, ali no primeiro slide, ele define a taxa de juros, mas na verdade ele não define, ele define a meta da taxa de juros. Ou seja, ele vai dizer quanto é que ele espera que a taxa de juros ela esteja em determinado período. Mas qual é essa taxa de juros? É a taxa Selic over. O Copom ele define a meta da Selic. Na verdade, a meta da Selic over. A gente, não sei se já assistiu ou vai assistir, mas enfim, a gente vai ver como é que a Selic ela é determinada. E o Copom ele estabelece a meta para essa taxa. E ela vai ser balizadora das demais taxas aqui no país. E como é que funciona? O órgão ele se reúne algumas vezes no ano e a partir do que se espera da economia no momento define a meta da taxa Selic e seu viés. Se, por exemplo, foi definido que a meta é de 4% ao ano, espera-se que durante o período que vigorar essa taxa, a Selic ela oscile dentro desse valor. Na próxima reunião, porque eles se reúnem algumas vezes no ano, né? Então, na próxima reunião, os membros poderão manter, aumentá-la ou diminuí-la. Tudo de acordo com os objetivos da política monetária vigente. Tudo depende aí se quer crescer economicamente ou se quer estabilizar os preços. Bom, o que é o tal do viés? Né? Porque ele define a meta da Selic e o viés. Bom, o que é o viés? Se o Copom definir um viés de alta ou de baixa, o presidente do Banco Central pode alterar a meta da taxa Selic sem a necessidade de convocação de uma reunião extraordinária, sempre no sentido do viés. Bom, vamos entender primeiro isso, depois eu continuo a explicação.
Existem as tais das reuniões em que o Copom ele vai decidir a meta da taxa de juros. Existem dois tipos de reuniões, as ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias elas vão acontecer faça chuva ou faça sol. Quando o governo ele determina que, por exemplo, a taxa de juros, vamos colocar aqui na tela, vale, por exemplo, os 4% ali ao ano, isso é feito em uma reunião, via de regra, numa reunião ordinária. Se ele quiser aumentar essa taxa, ele vai ter que fazer isso em uma outra reunião, que vai poder ser ordinária ou extraordinária. Detalhe é, se ele definir o tal do viés, vamos supor que aqui ele definiu um viés de alta, ele vai poder subir essa taxa sem a convocação de uma reunião aqui. É isso que está dizendo aqui. Se o Copom definir uma viés de alta ou de baixo, o presidente vai poder alterar a meta da taxa Selic sem a necessidade de convocação de uma reunião extraordinária e sem ter que esperar a próxima reunião ordinária também. Vai poder fazer aqui. Mas sempre no sentido do viés, ou seja, se o viés foi de alta, ele só vai poder aumentar essa taxa. Agora, se a gente tiver... Opa, paguei demais. Se a gente tiver, por exemplo, um viés de baixa, ele não vai poder aumentar aqui a taxa. Ele só vai poder reduzir. Se ele quiser aumentar, ele vai ter que convocar uma reunião extraordinária ou esperar a próxima reunião ordinária. É isso que está falando aqui do viés. Caso não... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso aí. Caso não tenha sido estabelecido o viés, ou seja, ele só definiu a meta, mas não definiu o viés. Nesse caso, se ele for alterar a taxa de juros, ele vai ter que esperar a próxima reunião ordinária ou vai ter que convocar uma reunião extraordinária. A taxa Selic Over, lembrem, o Copom define a meta da taxa Selic Over. Mas a taxa Selic Over, ela é apurada de acordo com o mercado. Funciona assim. A gente tem duas instituições financeiras, né? Essa daqui está com caixa negativo, essa daqui está com caixa positivo. Em que situação que ela fica com caixa negativo? Quando ela empresta mais do que ela capta. Daí naquele dia a instituição ela pode fechar com caixa negativo. Isso daqui eu vou passar de forma mais rasa nessa aula aqui. Porque quando a gente estudar a taxa de juros, eu explico de forma mais detalhada, tá? Aqui o objetivo é entender o Copom, mas na aula de taxa de juros eu explico isso de maneira mais detalhada. Então, essa instituição financeira com caixa negativo, que acontece quando ela empresta mais do que ela capta, ela vai pedir dinheiro emprestado para essa instituição financeira. Ela manda um título público federal como garantia dessa operação. E essa instituição manda o dinheiro de volta aqui para que essa instituição consiga fechar o caixa em positivo. Esse empréstimo tem duração de 1 dia. E ele é chamado de lastreado em títulos públicos federais, porque o título aqui ele serve como garantia da operação. E além disso, não é uma operação compromissada, porque no dia seguinte, essa instituição que está com o título agora, ela vai devolver o título e essa que tinha pego a grana vai devolver a grana. Elas se comprometem a fazer essa troca de posições. Isso daqui é uma operação interfinanceira que acontece no mercado e a partir da média dessas operações aqui é que surge a taxa Selic Over. Olha o conceito. Selic Over é a taxa média das operações de financiamento de um dia, porque eu falei que é um dia, compromissadas, porque existe o compromisso de trocar as posições no dia seguinte, lastreadas, porque a gente está utilizando títulos públicos federais como garantias, realizadas no Selic, que é a clearing house responsável pelo registro desses títulos, ponderadas pelo volume de operações. Então, é a partir desses empréstimos, é a partir da média desses empréstimos que acontecem no mercado interfinanceiro que a Selic Over é determinada. Mas o Copom, e isso importa nessa aula, ele determina a meta, ele diz o quanto que ele quer que essa taxa esteja valendo em determinado período. E na prática, o que a gente tem é que de fato, quando o Copom estabelece a meta em 4%, a gente vai ver que na prática a Selic Over ela vai estar muito próxima aí dos 4%. Mas como é que ele faz para garantir que ela fique próxima da meta? Bom, quando é definida a meta da taxa Selic, o Bacen vai atuar diariamente por meio de operações de mercado aberto, os chamados Open Market. O que são esses Open Market? É quando o Banco Central ele atua comprando e vendendo títulos públicos federais para manter a taxa próxima do valor definido na reunião. Nós não temos política monetária, eu reforço aqui no conteúdo da CB10. Eu só estou colocando isso daqui por descargo de confiança, tá? Para vocês entenderem por que
o Copom ele determina a meta e não a taxa em si. E como é que ele faz para deixar a taxa perto da meta? Como é que ele faz? Ele atua comprando e vendendo títulos públicos. Essas negociações acontecem no chamado mercado primário. Tá? Bom, a gente vai adiante aqui, tá? O importante é saber que é isso. É importante saber que o governo ele vai determinar a meta e ele vai atuar diariamente comprando e vendendo títulos públicos para manter a taxa próxima da meta que foi estabelecida. É isso aí que vocês precisam saber para a prova. A Selic ela é referência para os demais juros, além de ser a taxa média cobrada em negociações com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, registradas diariamente no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o Selic, que a gente estudou, aquela clearing house. Então, a Selic, como eu falei para vocês, ela, além de remunerar alguns títulos públicos, que nem a gente também vai ver quando estudar lá a parte de títulos públicos federais, ela é uma taxa balizadora para todo o mercado. Por isso que ela é de extrema importância para o país. E aqui eu trouxe para vocês não confundirem os Selics que a gente viu até agora. Tem o Selic, que é a clearing house, tem a Selic over, que é a taxa média das operações, que nem a gente viu, e tem a meta da taxa Selic, que essa é importante nessa aula, que é a meta definida pelo Copom. As reuniões do Copom. Os membros do Copom eles se reúnem ordinariamente 8 vezes ao ano. Lembra que eu falei que tem 2 tipos de reunião? As ordinárias, que são aquelas que estão programadas, que vão acontecer faça chuva e faça sol, e tem aquelas que são as extraordinárias. As ordinárias acontecem 8 vezes ao ano. Isso dá um intervalo de aproximadamente a cada 45 dias. Sendo que essas reuniões duram 2 dias. Ou seja, nessas 8 vezes aqui de reunião, uma reunião só, ela dura 2 dias. Essas reuniões são tão programadas que seu calendário é definido até o fim do mês de junho do ano anterior, o qual, contudo, admite ajustes até o último dia do ano da sua divulgação. Ou seja, um ano antes já tem o cronograma aí das próximas reuniões que vão acontecer do Copom. Por isso que é tão padronizado. Já as extraordinárias acontecem quando o presidente lá do Copom, do Banco Central, ele faz a convocação. Pode acontecer via de regra a qualquer momento. A primeira sessão, que é também o primeiro dia, é reservado para as apresentações técnicas sobre a conjuntura econômica, da qual participam, além do próprio comitê, que são os diretores do Banco Central e o presidente do Banco Central, também aqueles agentes dos departamentos que a gente viu lá, que tinha aquela lista lá dos agentes. Nesse dia, os chefes de departamento apresentam uma análise técnica de conjuntura, abrangendo inflação, nível de atividade, evolução dos agregados monetários, finanças públicas, balanço de pagamentos, economia internacional, mercado de câmbio, reservas internacionais, mercado monetário, operações de mercado aberto, expectativas gerais para variáveis macroeconômicas. Ou seja, eles estão dando ali um panorama do que está acontecendo na economia. O primeiro dia é mais de estudo, de apresentação de como está a economia. E aí no segundo dia é que a gente tem a definição da meta Selic. Veja só, segunda sessão, que é o segundo dia, e que conta com a presença apenas dos membros do Copom e do chefe do DPEP. Aqui participavam todos os departamentos. Aqui participa só o DPEP, que é o departamento lá de pesquisa. E os membros do Copom, claro. E define-se a meta da taxa Selic no segundo dia de reunião. O chefe do DPEP, sem direito a voto, realiza a apresentação técnica contendo a avaliação prospectiva da inflação. Em seguida, os membros do Copom, com base na avaliação do cenário macroeconômico e dos principais riscos associados, deliberam, por maioria simples de voto, a meta da taxa Selic. Então, esse cara, o chefe do DPEP, ele vai fazer essa avaliação prospectiva da inflação e depois o restante dos membros eles vão lá e vão votar para definir a meta da taxa Selic. O chefe do DPEP ele só apresenta, mas ele não vota. E a divulgação da Selic? Bom, o comunicado com a divulgação da meta da taxa Selic é divulgado após o término da segunda reunião, a partir das 18 horas. As atas do Copom, em português, porque elas também são publicadas em inglês, são divulgadas às 8 horas da terça-feira posterior a cada reunião. O prazo é de 6 dias úteis. Já as apresentações técnicas de conjuntura referentes ao primeiro e segundo dia da reunião são disponibilizadas respectivamente após 4 e 8 anos. Então, essas análises, apresentações técnicas, elas demoram mais tempo para serem divulgadas. E o relatório de inflação, porque a gente falou aí que são 2, aliás, são 3 os objetivos do Copom. É implementar a política monetária, definir a meta da taxa Selic e divulgar ou analisar o relatório de inflação. Então vamos ver o que é esse relatório. Lembre-se que uma das funções do Copom é também a de analisar o relatório da inflação.
entendo aqui analisar como divulgar. Eu acho que fica mais fácil porque quem divulga é eles. Esse relatório analisa detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do país, bem como também apresenta as suas projeções para a taxa de inflação. Esse relatório é publicado ao final de cada trimestre civil. Então, nesses meses aqui, março, junho, setembro e dezembro, há a publicação do relatório de inflação, que é divulgado e é publicado, né? Publicado e divulgado pelo próprio Copom. Galera, assim então, a gente termina a parte de Comitê de Política Monetária. Lembre-se, a principal função dele é definir a meta da taxa Selic. Daí tem essas reuniões que acontecem justamente para definir isso, e eu apenas ficaria bastante atento com a questão do viés. Tá? Se for estabelecido um viés de alta, o Copom ele pode aumentar a taxa, o Copom, na verdade o presidente, né, do Copom pode aumentar a taxa sem convocar uma reunião extraordinária ou sem ter que esperar a próxima reunião ordinária, mas ele não pode baixar. A alteração sempre tem que respeitar o sentido de viés, se é de alta ou se é de baixa. Se não foi definido o viés, aí não tem jeito, aí tem que ou convocar a reunião extraordinária ou aguardar a próxima reunião ordinária. Assim a gente termina essa aula e a gente se vê aí numa próxima. Até mais!